Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro do dia um pouquinho mais cedo do que os nossos horários que eu costumo aparecer aqui nas redes, em função de muitas situações importantes, situações fundamentais que afetam a nossa realidade social, nossa realidade econômica, que estão se dando aqui no nosso país. Felizmente, nós estamos podendo discutir essas coisas concretas, porque depois que nós conseguimos, a partir da eleição passada, arremessar para o lixo da história uma série de pessoas que viviam no mundo terraplanista, né, com análises terraplanistas da nossa realidade econômica, nossa realidade política, realidade social, agora sobraram esses assuntos para os terrabolistas, as pessoas que acreditam que a Terra é redonda e que enfrentam os problemas concretos como eles de fato são. Nós estamos vivendo um momento agora onde o presidente da República, ele parece ter caído numa armadilha, numa cilada. E muitas pessoas que ajudaram a eleger o presidente Lula se sentem manietadas, se sentem impotentes, como se as coisas que estão acontecendo agora na nossa realidade fossem imutáveis, que de fato a gente tivesse que baixar a cabeça para um presidente do Banco Central e dizer para ele, olha, toca aí que a gente vai atrás. E não é bem assim. Tem muitas situações que a gente precisa relembrar, tem muitos pontos que a gente precisa salientar, inclusive para que todos nós aqui nas redes sociais possamos ajudar com que o governo tenha uma percepção, né, que às vezes não está tendo de algumas situações que afetam aqui a realidade, aqui nesse terrabolismo nas nossas interpretações, né? Vou conversar com vocês sobre esses assuntos importantes, mas antes de mais nada, é muito importante também convidar você que está chegando agora a se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você puder, compartilhe, se você gostar, dê o seu joinha. Participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, o nosso clube Terrabolista, para você ajudar aqui a gente chegar a mais pessoas como você, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, ontem nós tivemos um dia muito atípico aqui no Brasil. Em primeiro lugar, nós tivemos acontecimentos, né, envolvendo violência urbana. Está tendo lá aquele problema no Rio Grande do Norte, que a gente está acompanhando todos os dias, e vimos também a prisão de uma série de pessoas que estariam conspirando para fazer mal a algumas personalidades aqui do nosso país. Mas esse é um assunto que já está resolvido. A gente não vai ver muito mais repercussão sobre isso. Ontem foi o dia de glória do senador Sérgio Moro, da sua esposa, mas, enfim, a fila andou e os assuntos hoje já são de outra natureza. Os assuntos hoje são aqueles que mexem com a nossa realidade econômica. Todas as pessoas que analisam a realidade aqui no nosso país estavam aguardando ontem qual seria a taxa de juros que o Copom determinaria para ser respeitada, né, aplicada aqui na nossa economia de uma maneira geral. Surpresa zero, todo mundo estava cravando que ia dar 13,75. Bom, e aí, ao final da noite, nós vimos uma entrevista do ministro Haddad sobre essa situação. Vamos ver aqui o que ele disse e vamos comentar na sequência aqui. Vamos lá. Preocupante, muito preocupante, porque hoje nós divulgamos o relatório bimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que as nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas, e o comunicado deixa em aberto, no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Então, o ministro Haddad, ele disse que a situação foi preocupante. Eu remendaria a fala do ministro Haddad, dizendo que não. O que aconteceu ontem foi absolutamente aviltante, foi antipatriótica a atitude que o Banco Central, Copom, teve em relação à manutenção da taxa de juros aqui no nosso país, porque ela afeta quem? A maioria do povo brasileiro, a esmagadora maioria do povo brasileiro. Tanto aqueles que votaram no presidente Lula, quanto aqueles que não votaram. Esse tipo de modelo que nós estamos tendo no nosso país precisa começar a ser questionado. A fala de um ministro da Economia que defende um governo que foi eleito pelo povo tem que ser com um outro padrão, né? Não pode ser uma coisa assim com esse bom mocismo do tipo, olha, eles ferraram a gente agora e o que está sendo sinalizado um pouco mais para frente é que eles podem ferrar a gente
ainda um pouco mais. Vem cá, quem é que foi eleito presidente da República? Foi o Campos Neto ou foi o presidente Lula? Então, gente, a armadilha que o governo está envolta hoje, que ela caiu, a gente anunciou aqui durante todo o período eleitoral que aconteceria por uma razão muito simples. A presença de Bolsonaro na campanha eleitoral empobreceu o debate político, o debate econômico. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, se vocês tentarem resgatar aqui os programas na campanha eleitoral, os debates, a gente não verá nenhum debate sobre Banco Central. Isso não foi feito aleatoriamente, não. As coisas foram conduzidas para a gente ter cada vez mais uma discussão rasteira, uma discussão mexendo com moral, com sentimentos, com medos, e as questões objetivas foram varridas cada vez mais para baixo do tapete. Tanto assim que, se você pegar o programa que foi registrado na Justiça Eleitoral, que tem o seguinte nome, Programa do presidente Lula, Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, Lula-Alckmin 2023-2026, Coligação Brasil da Esperança. Eu vou arrastar aqui para baixo, para a gente pegar aqui quem assina, né, o documento. Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Partido Verde, Partido Socialismo e Liberdade, Rede Sustentabilidade, Solidariedade, Avante e Agir. Pois bem, gente, eu li todo o programa, ele está aqui em 20 páginas e em nenhum momento é citada a expressão Banco Central. Não entrou em discussão nenhuma. E o próprio presidente Lula, ele tem dado declarações que a autonomia do Banco Central para ele é indiferente. E a gente está vendo que não é uma questão indiferente, porque ela determina quais são os rumos da economia aqui no nosso país, que está agora com juros estratosféricos, os juros mais altos do planeta. Isso é justificável? Isso é sustentável? Isso pode ser encarado com uma fala mansa e não com uma fala mais dura, apontando que esse tipo de comportamento lesa a pátria brasileira? É uma situação antipatriótica? Aonde estão os militares que sempre deram pitacos numa série de situações? Nesse particular, eles estão absolutamente longe. Isso aí não é um aviltamento à nação, à nossa soberania, ao nosso desenvolvimento? Pois bem, então o buraco é muito mais embaixo. O que aconteceu com os discursos políticos anteriores à eleição de Lula? Bom, a conversa toda, a conversa mole que ficava rodando para cima e para baixo, sobretudo durante a reforma da Previdência, eu surgi com o nosso portal justamente para combater a reforma da Previdência. O discurso oficial era que a reforma da Previdência era resultado de uma vitória nas urnas, que a reforma da Previdência estava respaldada pela vontade popular. Esse discurso foi massificado o tempo todo. Bom, se esse discurso é procedente, se ele é verdadeiro, a mesma autonomia que o governo passado teve para roubar os aposentados, direitos dos aposentados, o governo de agora teria legitimidade para enfrentar a questão de juros, a questão do desenvolvimento atrofiado aqui no nosso país. O que esses setores que estão controlando o Banco Central, eles querem fazer com o povo brasileiro? Eles querem sugar cada vez mais os recursos do nosso país para enriquecer aqueles que já são bilionários e o povo que se lasque? Nesse ritmo que nós estamos de taxas de juros aqui no nosso país, o primeiro semestre do governo Lula já foi para o ralo. E aí, quanto mais a situação econômica do nosso país ficar depauperada, mais politicamente enfraquecido ficará o governo Lula, porque não adianta só fazer marketing, não adianta só falar para as pessoas, não adianta só ter um bom mocismo. Então será necessário se ter um enfrentamento mais claro. Quando se reportar à sociedade, o ministro da Economia tem que mostrar que esse tipo de encaminhamento ele está afetando a todos nós. Assim nós vamos afundar. Nós já temos um abismo social aqui no nosso país que é incrível, que são atrasos que a gente vai demorar muito tempo para resolver. E tendo uma política antipatriótica, antipovo, anti-Brasil, anti-nação, anti-futuro, aí que a gente não vai para lugar nenhum. Como é que esse governo vai fazer uma cruzada a favor da educação integral aqui no nosso país sem dinheiro, sem investimento? Como é que as pessoas que estão doentes,
vão conseguir curar as suas chagas sem um SUS aparelhado, sem dinheiro para remédio. Como é que o povo vai conseguir comprar picanha e tomar cerveja se não tiver poder aquisitivo, sem geração de emprego, sem geração de riquezas? Aliás, é uma deformação muito grande, né, que a gente vê dos terraplanistas, né, bolsonaristas, que vão ao supermercado e percebem que o preço da cerveja e da picanha não caiu. Gente, o raciocínio não é que o preço das coisas ficariam menores com a mudança de governo. Seria que com o aumento da economia ou da riqueza aqui no nosso país, as pessoas teriam mais recursos, inclusive para comprar carne e comprar a sua cervejinha. E não é nivelar por baixo, não é reduzir os preços para fazer com que, teoricamente, o poder de compra do cidadão fique mais elevado. Claro que se a gente tiver mais demanda e os preços caírem, também esse tipo de situação ajuda muito, né? A dona de casa, ajuda o trabalhador, as pessoas que consomem no dia a dia. Mas se a economia não for melhorada, a gente vai ficar nessa ciranda, a gente não vai para lado nenhum. E aí é importante todas as pessoas que estão nas redes, todos os canais progressistas, que estão incomodados. Eu não estou vendo ninguém dizendo assim, não, tá legal, é isso mesmo. Não, eu estou vendo assim muita resiliência, né? Muita cabeça baixa, das pessoas achando que isso é um fatalismo, que isso não pode ser mudado. Não, elegemos um presidente. Elegemos um presidente para quê? Para ser apenas um marqueteiro? Quem manda mesmo é o presidente do Banco Central e o Haddad vai ser o funcionário do mês, o funcionário bem comportado? Gente, eu posso estar sendo um pouco mais incisivo aqui, um pouco mais duro nessas questões, mas nós temos que fazer esse papel, né? A gente vai esperar o quê? Que o Sérgio Moro faça, dite regras do que tem que ser feito, o Dallagnol, o Flávio Bolsonaro, o Dudu Bananinha, o Hélio, o deputado Hélio Negão, o Nicolas. A gente vai ficar esperando essas pessoas apontarem caminhos? Não. O caminho tem que vir pelo humanismo, pelo progressismo, pelas pessoas que estão querendo, de fato, verem mudanças aqui no nosso país. E nós que temos esses espaços aqui, nós temos muitas responsabilidades, nós ajudamos a derrotar esse terraplanismo e agora nós que estamos nesse terrabolismo, como eu falei aqui para vocês no começo do nosso papo, a gente não pode se conformar, a gente não pode ver o discurso de um ministro da Fazenda, ministro da Economia, totalmente resignado, totalmente murcho diante de uma situação como se fosse um fatalismo do qual a gente não tivesse condição nenhuma de enfrentar. Presidente Lula ainda tem muito trabalho pela frente, mas ele pode convocar a sociedade, ele pode convocar a rede nacional para falar do assunto, pode se fazer como se fez durante a campanha a favor da reforma da Previdência, inserções comerciais em horário nobre, participação em debates, motivação de debates nas redes sociais, para a gente enfrentar, não, gente, uma parcela gigantesca da sociedade. Nós não estamos enfrentando alguém que está no Banco Central, que tem um apoio de 50% do povo brasileiro. Não, ele só tem apoio de um grupelho que está encastelado no poder econômico aqui do nosso país, dentro do Brasil e fora do nosso país, advogando cada vez mais para esmagarem o povo brasileiro para ficarem cada vez mais ricos. A gente não consegue discutir, por exemplo, dívida pública aqui no nosso país, a gente está toda hora diante de dados, de informações, enfim. O único aspecto positivo é que está sendo possível hoje eu discutir esse tipo de tema, economia, do modo que não estava sendo possível alguns meses atrás. E muitos canais estão podendo fazer isso. Como eu disse a vocês, jogamos o terraplanismo de lado. Mas o terraplanismo ainda tem muitos criminosos que estão ativos. Eles estão na borda dessa terra plana, mas continuam a fazer uma série de besteiras, precisam ser responsabilizados, precisam ir para as cadeias, porque eles estão funcionando ainda como forças auxiliares, forças políticas auxiliares a esse discurso favorável ao esmagamento do povo brasileiro, inclusive do seu próprio eleitorado. Porque quando o Bolsonaro serviu como um grande fantoche de Paulo Guedes e do sistema financeiro durante os últimos 4 anos, ele não defendeu uma classe social popular, ele defendeu interesses desses mesmos grupelhos que hoje estão encastelados lá no Banco Central e querem simplesmente fazer o povo brasileiro todo de refém no meio dessa história. Então, o presidente Lula, ministro Haddad, governo, deputados, senadores, canais da internet progressistas, sociedade, vamos todos movimentar esse debate. Não dá para a gente aceitar, não. A gente quer um Brasil melhor para quando? Para daqui a 100 anos? Bom,
eu deixo aí essas questões para movimentar os debates no dia de hoje. Muito obrigado por você estar aqui no nosso portal e vamos seguir em frente, tá bom? Um grande abraço. Mande seus comentários para cá. Até mais tarde. Tchau.